É normal que a nossa pressão arterial ela suba e desça ao longo do dia conforme os estímulos que nós somos submetidos. Mas algumas em especial podem intensificar o aumento da pressão. Eu sou Fábio Lordelo, cardiologista, e neste vídeo vamos identificar as 5 coisas que provocam o aumento da pressão arterial. E fique atento, porque as 2 últimas você vai se surpreender. A primeira de todas as razões para sua pressão subir desproporcionalmente é a dor. A partir do momento que nós sentimos a dor, há uma liberação de adrenalina que, por consequência, provoca um aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. E após o alívio da dor, também por consequência, há uma redução da pressão arterial e da frequência cardíaca, já que reduziu aquele substrato que é a adrenalina. A segunda razão para a pressão arterial subir é muito conhecida culturalmente em nossa sociedade, que é o alimento. Aquelas comidas que são ricas em sódio, então, que tem shoyu, que tem tempero pronto, que tem muito sal, pode provocar uma sobrecarga no organismo devido à retenção de líquido. Algumas pessoas têm esse mecanismo potencializado por questões genéticas, por questões étnicas, que ao se alimentar de alimentos mais condimentados, ricos em sódio, provoca um aumento da pressão arterial. O terceiro ponto é o estresse. Esse sim é aquele mais comum no meu consultório quando os pacientes chegam com queixa de que a pressão está alta, que está com medo de receber o diagnóstico de hipertensão. O estresse, ele está, na maioria das vezes, participando dessa alteração no organismo. E a partir do momento onde a gente tem o controle do estresse, da ansiedade, do nervoso, da tristeza em excesso, isso a gente consegue controlar a pressão arterial. Mas vamos para os 2 últimos itens que não é muito comum as pessoas saberem que provoca o aumento da pressão arterial. Vamos começar com o sono. A noite mal dormida, a insônia, pesadelos, dificuldade de dormir provoca o aumento da pressão arterial naquele momento do sono mal dormido e também ao longo do dia, já que um sono não reparador naturalmente provoca uma desorganização do organismo, com aumento de cortisol, com aumento de adrenalina, que são substâncias que provocam alteração e elevação dos níveis pressóricos. E o quinto item é o uso de medicação. Esse, sinceramente, é muito frequente porque nós não estamos acostumados a interpretar que anti-inflamatórios, corticoides e antigripais podem elevar o nível da nossa pressão arterial. Portanto, não é muito raro, é muito comum, chegarem pacientes hipertensos no meu consultório dizendo que descontrolou a pressão. E quando a gente vai esmiuçar a razão, é o uso dessas medicações. Então continue acompanhando o canal que eu vou gravar um vídeo específico sobre essas medicações, já que eu acho que esse tema é de extrema importância. Voltando ao assunto, a partir do momento em que há suspensão dessas medicações, normalmente há um retorno da pressão arterial aos níveis da basal do paciente. E para encerrar e reforçar alguns conceitos básicos, é importante a gente entender que existe uma diferença entre a pressão alta e hipertensão. A hipertensão é uma doença que ocorre quando a pressão ela fica alta por um tempo prolongado, por meses, por anos, e por consequência isso leva a algumas lesões no organismo, como infarto, derrame, problemas renais. Já a pressão alta, sinceramente, todo mundo tem. Eventualmente você pode se deparar com a pressão alta. Você pode ter uma elevação da pressão, mas logo em seguida ela vai retornar ao normal, e isso não necessariamente é diagnóstico de hipertensão.